aqui nessa família e nesse lugar. Nós estamos pregando sobre família alçando voo, né? Mês de maio é o mês da família, onde a gente prega mensagens que fazem a gente pensar um pouquinho sobre a nossa caminhada como família. E foi tão interessante porque essa semana Deus me deu, assim, Ele fez o download da mensagem de uma forma muito poderosa, né? Isso é muito bom quando você tem convicção da palavra que Deus quer que você compartilhe. E o tema que Deus me deu a respeito dessa mensagem é família debaixo de proteção. Você repete comigo isso aqui? Família debaixo de proteção. Quem quer ter sua família aqui debaixo de proteção? Todos nós, né? Família debaixo de proteção e da proteção do Altíssimo. Né? Eu queria só que a gente pudesse pensar um pouquinho quantos ataques a família tem sofrido hoje. Eu creio que isso é muito claro, né? A gente observar como há uma força, né? Que vem de todos os lados, que se manifesta aqui nesse mundo natural, mas a gente sabe que a origem dessa força ela é espiritual. E a intenção disso é a destruição da família. Você percebe isso? Está percebendo? Esta força que age, né, e isso não é de agora, né, faz tempo que isso acontece. Semana passada eu citei lá do primeiro homicídio que aconteceu na família de Adão e Eva. Ou seja, essa força age desde lá, porque esta foi a consequência terrível para a família de origem, quando um irmão se levanta contra o irmão para assassiná-lo, e veja, isso simplesmente está passando de geração em geração, mas nós já declaramos aqui semana passada, e com essa canção que acabamos de cantar, que a bênção que está sobre nós vai até 1000 gerações, né? Nossos filhos e os filhos dos nossos filhos serão abençoados pelo Senhor. Então é por isso que nós como igreja precisamos nos posicionar, né? Porque os ataques são muitos, certo? E ele vem através de ideologias, ele vem através de conceitos distorcidos, que passam muitas vezes até pelo conceito do indivíduo, da ideologia de gênero, e vai até os conceitos e as configurações familiares que não foram projetadas e instituídas por Deus. Nós cremos na palavra de Deus, ela é a nossa base, e por isso nós iremos viver e nós iremos nos posicionar diante disso. E isso aqui não é um ataque contra aqueles que decidem viver da maneira como pensam, mas é uma defesa da maneira como nós entendemos e nós cremos ser família. Veja bem, uma outra situação que também está muito ligado com este ataque à família é toda a situação que a gente está enfrentando em relação ao aborto. Né? Pensa, é algo que quer se instituir por causa de uma irresponsabilidade do ser humano em lidar com uma coisa que se chama sexo. E daí então, as leis de um país começam a se mobilizar para assassinar crianças que foram geradas. Nós como igreja não podemos deixar de nos posicionar diante disso. Isto é uma afronta contra a família. Isso é um ataque terrível contra a família, que é o projeto, é o plano de Deus. E ainda muitos outros ataques, né? Quando a gente pensa então nas crianças, de repente contextos de escola, situações que crianças enfrentam, abuso dentro do lar e dentro da família, abuso emocional, coisas que são veiculadas nessa internet, os acessos que as nossas crianças e adolescentes têm tido na internet são ataques. E são ataques para destruição. Há muito tempo atrás, eu pregando sobre família, e daí veio um casal conversar comigo e disse assim: pastor, os meus filhos só se comunicam dentro de casa conosco pelo WhatsApp. Imagina, dentro de um mesmo ambiente. O filho no quarto mandando um WhatsApp para a mãe: mãe, por favor, me traga isso. Não sei nem se pediu por favor, né? Mãe, me traga isso, me avisa a hora do almoço. Né? Então é isso que essa tecnologia está gerando, né? Esse movimento que a gente vive hoje, são ataques para a destruição da família. Né? Pense aí,
né? E isso aqui é uma reflexão, porque nós precisamos resgatar conceitos. Há um conceito muito importante, inclusive há um livro sobre isso, que foi escrito por uma irmã em Cristo, que já faleceu, Dev Titus, A Experiência da Mesa. E ela fala sobre os momentos de mesa em família. Pensa aí como isso se perdeu. Essa coisa do sentar-se à mesa. A mesa é o lugar da conversa, é o lugar do compartilhamento. A mesa é o lugar onde a gente troca, né, as informações do dia a dia, onde a gente tem comunhão. Isso se perdeu. De 20 e tantas refeições que a gente faz numa semana, né, 3 ao dia, 7 dias, 21 refeições, né, que nós fazemos por semana. Quantas você faz sentado à mesa com a sua família? Pensa, tarefa para a semana. Né? Por que isso? Porque o dia está alucinado, existem agendas que não conseguem se compartilhar, né? Agendas que nós não podemos ter. Um almoça numa hora, outro almoça em outra, outro não almoça em casa. Nós precisamos nos esforçar para isso. Nós precisamos procurar ter o máximo de tempos e de refeições que a gente possa estar à mesa em família para compartilharmos das coisas de Deus. Agora, uma pergunta, diante desses ataques, o que nós podemos fazer para nos proteger? Porque o tema é família debaixo de proteção, ok, mas o que eu e você podemos e precisamos fazer para proteger a nossa família? Porque eu não posso culpar o governo, certo? O que isso vai mudar? Eu dizer, porque o governo isso, o governo aquilo. Eu não posso culpar os movimentos que estão surgindo aí na história, tentando desconstruir coisas na cabeça de adolescentes e de jovens. Eu não posso mudar o macro, eu não posso mudar esse mundo, mas eu posso mudar o meu universo, e o meu universo se chama família. Se você consegue estabelecer conceitos dentro da sua família, a sua família irá abençoar outras famílias. Não vamos querer mudar o mundo, se muitas vezes nós não conseguimos mudar a rotina dentro da nossa própria casa. Então, queridos, nós precisamos nos posicionar diante disso. A proteção, ela vem diante de um posicionamento que nós tomamos como cristãos. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse mês, para nós tomarmos posicionamentos diante daquilo que nós acreditamos, diante da verdade de Deus. E a partir desses posicionamentos, esta proteção vai sendo construída. Imagine um muro ao redor da sua casa. Hoje você passa por casas, né, e você vê assim, segurança máxima. Não é verdade? Muros altos, cerca elétrica, câmeras. Né? O que é isso? Isso tudo são expressões de proteção. Né? Aqueles que estão ali dentro estão preocupados para que a sua casa esteja protegida de qualquer ataque externo. Espiritualmente, eu e você precisamos fazer isso. Como estão os muros das nossas casas? Tem cerca elétrica? Tem alarme monitorado que te avisa quando existe alguém que está querendo entrar no teu ambiente familiar? Existem sensores de presença? Nós precisamos estabelecer isso dentro da nossa família. Se nós queremos viver debaixo de proteção, da proteção de Deus, eu preciso viver de acordo com essa palavra. Eu preciso buscar, colocar em prática todos esses elementos que Deus me dá, para que a minha família possa ser blindada de todo ataque. Ela possa ser protegida de tudo aquilo que queira invadir a minha casa. Mas como fazer isso? Eu vou te dar aqui 3 atitudes de obediência. Ok? 3 atos de obediência que você deve tomar para que a sua casa seja protegida. E com isso agora eu quero ler o primeiro texto, que é o texto base dessa nossa reflexão, que está lá em Êxodo, capítulo 12, o verso 13.
Êxodo 12, 13. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Quem lembra dessa passagem aqui? O que está acontecendo aqui? Me ajudem. Oi? A morte dos primogênitos tinha sido anunciada, a última praga que iria libertar toda a nação de Israel que estava no Egito como escrava. E Deus então institui ali a Páscoa. E a Páscoa significava um cordeiro sendo sacrificado para ser comido dentro da casa em família. Depois você lê o texto. É muito lindo a instrução de Deus aqui. Apesar de ser um momento de ameaça, apesar de ser um momento de terror, de uma manifestação poderosa de Deus, exterminando todo o primogênito na terra do Egito, aquele que estava dentro da casa, seguindo a instrução de Deus, estava celebrando a libertação. Comendo com a sua família a refeição da Páscoa, comendo o cordeiro. Estão entendendo? O mundo pode estar um caos. Os ataques externos podem ser enormes. Mas se nós obedecemos essa palavra, nós podemos celebrar o cordeiro dentro da nossa casa. Porque a nossa casa está protegida com o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E essa foi a orientação. Volta lá, Rafa, por favor. Na primeira parte, olha o que ele diz ali, mas o sangue nos batentes, né? O batente é todo esse suporte ali da porta, né? Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas de vocês. Todos aqueles que obedeceram isso que Deus falou, ou seja, cujas casas foram marcadas no umbral da porta. Veja, a porta é lugar de acesso, não é verdade? Toda a casa que foi pintada com o sangue no umbral da porta, esse o Senhor disse, sobre esta casa eu vou passar. O anjo da morte não entrará nessa casa. E daí eu já pergunto para você, a sua casa está marcada com o sangue do cordeiro? Há uma marca que distingue quem pertence e quem não pertence. E essa voz clama hoje neste mundo. Esta voz de Deus está clamando neste mundo. Lá fora há destruição. Mas marque a sua casa com o sangue do Cordeiro. Esta aqui é a imagem perfeita daquilo que ia acontecer na cruz. Hoje nós precisamos ter sobre nós, sobre os umbrais da nossa porta e sobre os umbrais da nossa casa, a marca do sangue. Porque é essa marca que nos livra, é essa marca que nos protege, essa marca que nos dá o entendimento de que nós pertencemos a Deus. E porque pertencemos a Deus, nenhum mal entra numa casa cujo sangue está aspergido sobre as portas. Nenhum mal tem acesso, porque não é qualquer sangue. É o sangue do Filho de Deus, é o sangue de Jesus Cristo. Lá atrás era necessário um ato de obediência. Hoje é necessário um ato de obediência. A salvação é um ato de obediência, é uma resposta a essa mensagem que o Senhor nos dá. A cruz foi anunciada, a cruz foi proclamada, a mensagem de salvação tem sido pregada. Receba essa palavra, a sua vida precisa ser marcada com o sangue do Cordeiro, para que nenhum mal possa invadir a sua casa, para que você esteja protegido pelo Senhor. E nós, como aqueles que somos do Senhor,
nós devemos fazer isso na nossa casa. E daí tem uma história muito interessante na Bíblia que todos conhecem, certamente, que é aquela história de Raabe. Lembram da história de Raabe? Josué capítulo 2. Raabe era uma prostituta. Era uma mulher que havia vivido alguns caminhos tão destruídos. Mas essa mulher acolheu os espias na sua casa. Quando os espias de Israel foram rondar Jericó, essa mulher os acolheu, porque ela entendeu que eles eram enviados de Deus, e aquele Deus era um Deus poderoso que estava fazendo grandes feitos por toda a terra. Aquela mulher teve um temor no coração. E daí lá no verso 15 do capítulo 2, olha o que diz: então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. A casa de Raabe estava diante do muro. O que ia acontecer com esse muro de Jericó? Esse muro seria destruído. Olha a fé dessa mulher. Ela disse: o povo de Israel está vindo, eles vão conquistar essa terra. E para entrar nessa terra, esses muros vão precisar cair. E a minha casa está em cima do muro. Eu preciso buscar proteção para a minha casa. E diz esse texto, verso 15, que ela ajudou os espias a descerem por uma corda. Foi assim que aqueles espias foram livres da perseguição daqueles de Jerusalém. E ela disse: fujam, porque os guardas da cidade estão atrás. E daí lá no verso 17, vai dizer: antes de partir os homens, esses espias, disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos, se você seguir as nossas instruções. Olha, atenção aqui. Olha o que os espias falam. Ok, você está querendo ser salva? Então nós vamos te dar instrução. E se você seguir essa instrução, a proteção estará sobre a sua casa. Ok? Seguindo o verso 18. Quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho, o mesmo cordão pelo qual eles desceram no muro da cidade, que os salvou. Deixe esse cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, olha aqui, gente, todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes devem estar aonde? Dentro da casa. Esta casa estará protegida. E o que aconteceu na continuação da história? Veio Josué, marcharam ao redor de Jericó, as muralhas caíram, mas a casa de Raabe foi salva. No meio do caos, Deus salva aqueles que seguem as suas instruções. Daí minha pergunta é: o cordão vermelho está pendurado na janela da sua casa? Você tem espiritualmente deixado aquele cordão vermelho que representa o sangue remidor e justificador de Jesus Cristo pendurado na sua casa? São instruções que Deus nos dá. Quem que precisa tomar essa instrução? Eu. Eu preciso me posicionar na minha casa. Se você tem um entendimento de Deus, se você tem entendimento da verdade, você não somente pode, mas deve se posicionar na sua casa. E daí, quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei da história de Paulo, lá preso na cidade de Filipos, ele e Silas, e de repente acontece um terremoto, um tremor, as cadeias caem das mãos. Paulo e Silas estavam ali, era meia-noite, eles estavam louvando a Deus numa prisão. E daí, com tudo isso que acontece, eles têm a oportunidade de pregar ao carcereiro. E daí então o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte para aquele carcereiro. Também é uma história que você pode ler em Atos 16. Vamos ler o verso 31 e 32. Eles responderam, Paulo e Silas, para este carcereiro, porque esse carcereiro perguntou para eles: o que eu preciso para ser salvo? Porque ele estava desesperado. Imagina, um tremor na prisão, ele estava tentando se matar, porque ele era o que guardava a prisão. E daí Paulo e Silas dizem para ele: não, calma, né? Não precisa se matar, nós temos uma boa notícia. E ele diz: o que eu preciso para ser salvo? Qual é a instrução? E daí Paulo e Silas dizem assim: creia no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família.
Há uma promessa sobre a sua casa. A proteção é sobre a sua casa, é sobre a sua família, mas você precisa seguir as instruções do Senhor. Você precisa ter esses atos de obediência. Não olhe a circunstância, obedeça. Simplesmente obedeça. A marca precisa estar sobre os umbrais da sua porta. Uma segunda instrução e um segundo ato de obediência é a purificação. E eu quero ler um texto lá de Deuteronômio 7, 26. Eu peguei textos bem emblemáticos, mas a Bíblia fala muito sobre isso. Olha o que diz aqui a lei de Moisés. E isso se repete em alguns momentos na lei. Não levem para dentro de suas casas objeto algum que seja detestável, pois como eles, vocês serão destruídos. Considerem essas coisas absolutamente detestáveis, pois estas estão separadas para a destruição. Sério? Volta lá, Rafa, por favor. Qual é a instrução aqui? Não levem para dentro de suas casas coisas detestáveis. Pronto, lá vem o pastor agora. Quebra a televisão, né? Destrói o brinquedo não sei das quantas. Hã? Queridos, Deus nos deu o Espírito Santo. Eu me lembrei aqui, né? Itana, a Cúrcio e a Melissa moraram muito tempo nos Estados Unidos. Quando nós voltamos dos Estados Unidos aqui no Brasil, estava tendo um movimento de uma pregação sobre as coisas da Disney. Quem lembra? Né? E daí foi um terror, né, na igreja. Meu Deus, o que eu ouvi naquela época foi, né, complicado. Inclusive eu tive uma experiência com o pai da Clarice, naquela época, sobre esse assunto. Porque daí a gente veio dos Estados Unidos, né, gente? Nossas filhas pequenas, cheio de Disney. E daí era um tal, né? Tem que queimar, tem que destruir, é do diabo, é isso, é aquilo outro. E daí o povo foi assim, impensadamente, sem discernimento, fazendo umas coisas meio, né, insanas. Né? Gente, quando a Bíblia fala não leve coisa detestável, a palavra de Deus fala que você, se você pertence ao Senhor, se você tem a marca da promessa na sua vida, você tem o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo te dá discernimento. Porque às vezes tem coisas que notoriamente você diz, isso aqui é detestável. Não é verdade? Agora existem coisas que parecem muito inofensivas, mas pode ser detestável. E você está trazendo dentro da sua casa. Quem vai nos ajudar a isso? O Espírito Santo. Cristina e eu, logo que a gente casou, nós ganhamos um objeto, era um enfeite. Não vou entrar nos detalhes. Não foi de casamento, foi alguém que nos deu aquilo. E nós morávamos no Rio de Janeiro nessa época, as nossas coisas estavam todas aqui em Curitiba, na casa dos meus pais. E de repente, nós estávamos ali um dia orando, e orando pela nossa família, acho que a gente não tinha nem as meninas ainda. E Deus nos falou, aquele objeto, ora sobre ele e destrói. Aparentemente nada que pudesse dizer que era detestável, mas não interessa, eu obedeço. É um ato de obediência a Deus para que a proteção esteja na minha casa. Como que você acha que o inimigo entra em campo alheio, em território inimigo? Ele vai entrar assim de peito aberto, com licença, eu vou tomar posse aqui? Não, ele vai entrando pelas brechas. Ele vai entrando de maneira sorrateira. Por isso que eu entendo que nós precisamos ter uma coisa muito importante na vida do cristão, discernimento. Porque de repente, sem saber, você está trazendo uma coisa detestável para dentro da sua casa. E aquilo se estabelece ali no teu lar. É uma conexão com as coisas do mal. É uma porta aberta para invadir a tua casa e invadir a sua vida. Então não adianta você pintar com o umbral das portas, mas de repente você desobedecer esse ato e você levar coisas detestáveis para dentro da sua casa. E talvez isso pode motivar um tempo de oração sobre a sua casa, sobre a sua família. Senhor, tem algo aqui que não te agrada? Porque às vezes a gente fica lutando só contra carne e sangue e a gente não percebe as situações espirituais que estão acontecendo aqui.
Gente, eu vou dizer uma coisa aqui importante, isso aqui não tem a ver com salvação, isso aqui tem a ver com proteção. Ok? Então a purificação é uma coisa importante. Nós precisamos orar e consagrar isso ao Senhor, e o apóstolo Paulo vai falar isso. Tudo aquilo que você consagra ao Senhor é dele. Então tudo que você tem na sua casa, consagra a tua casa. Consagra as coisas que você tem. Consagra, Senhor, isso aqui é teu, isso aqui é para o teu serviço, né? Se tem alguma coisa ruim aí, já repreende em nome de Jesus. E quais são as coisas detestáveis que a gente leva para casa, gente? Lembra da pandemia? Quem lembra da pandemia? Qual que era o hábito que a gente teve na pandemia? Para aqueles que tinham que sair e trabalhar, e sair de casa, e muitas vezes ir para lugares externos. O que a gente fazia quando chegava em casa? Tomava um banho de álcool, tirava a roupa, deixava o sapato do lado de fora, alguns mais, outros menos, né? Teve gente assim, né, que fazia de repente até borrifava álcool, né, um monte de coisa e tal. Ok, mas qual era a intenção disso? A intenção disso era purificar, limpar, higienizar, para que você não fosse contaminado dentro da sua casa. Para que você não trouxesse para dentro da tua casa um vírus que daí ia te prejudicar e prejudicar toda a sua família. Certo? Aqui um excelente exemplo. Por que a gente não faz isso espiritualmente? Por que a gente não se posiciona dessa forma espiritualmente? E a porta fica escancarada, e entra vírus, e entra bactéria, e entra tudo que há de ruim. Nós não nos atentamos. De fato, por que você acha que, né, determinadas igrejas pregam tão veementemente sobre a questão da televisão? Gente, eu não julgo ninguém, tá? Mas se você for pensar bem, existe alguma razão para isso, não tem? Quanta porcaria tem na televisão? Quanta coisa ruim. Até noticiário é porcaria, gente. Até noticiário contamina. Nós precisamos cuidar. Agora, significa que você vai quebrar a tua televisão? Não. Mas você vai consagrar e falar, Senhor, eu vou... Ora sobre o teu controle remoto. E fala, Deus, ó, está consagrado. Eu não vou assistir besteira nessa televisão aqui. Por meio da televisão não vai entrar porcaria na minha casa. É a internet. Os tais dos dispositivos. Está dentro de casa. Pensa no que entra dentro da tua casa a partir disso aqui, ó. Muita coisa boa, mas muita porcaria. Vigia. Consagra isso ao Senhor. Tenha uma vida pura. Não somente a sua vida, mas ao seu arredor. Quem gosta de viver na sujeira? E em coisa contaminada? Né? Descuidada. Quando você tem princípio de limpeza, de pureza, de cuidado, você vai cuidar do ambiente onde você está, né? Até ontem a gente falava um pouco sobre isso, e daí eu pensei, né? A gente mostra no nosso exterior aquilo que nós somos no nosso interior. Então nós precisamos cuidar. Nossa casa precisa ser um lugar puro. A gente precisa praticar essa purificação espiritual. Não vai achar, gente, que chamar o pastor para ir ungir a tua casa vai resolver teu problema, tá? Porque às vezes a gente fica preocupado e querendo fórmulas. O que eu preciso fazer? Né? Tenho que purificar, compro o quê? Lisoforme, em spray e vou... É a tua vida com Deus. É você que habita naquele lugar. É você que conhece o trânsito da casa. É você que sabe quem vive ali dentro. É você que sabe os pertences e os objetos e tudo que tem ali dentro. E quando ele fala, não levem para a tua casa algo detestável, não precisa necessariamente ser uma coisa física. Pode ser algo do teu coração, um ressentimento, um ódio, uma amargura que você traz para dentro da sua casa. E as pessoas que vivem naquele lugar serão prejudicadas. Faça a seguinte oração para o Senhor. Senhor, existe alguma coisa neste lugar que te desagrada?
Existe algo sobre o qual eu preciso orar. No teu relacionamento, na tua comunhão com Deus. Não sai por aí quebrando coisa, gente. Porque você acha que resolve isso? Você tem que discernir. Porque senão você vira um escravo dessas coisas. E eu me lembro que naquela época, as pessoas estavam escravas dessa questão. Quebra, destrói, sem entendimento. Sem entendimento daquilo que Deus estava pedindo. E por fim, e o último ato de obediência é o clamor. O primeiro qual é? A marca. Segundo, purificação. Terceiro, o clamor. Clame todos os dias, para que a presença do Senhor esteja na sua casa. Ore pela sua casa, por quem vive na sua casa. E daí você pode ir lá nos cômodos, abençoar um filho, na cozinha, abençoar tudo aquilo que é produzido ali, na sala, onde existe a televisão. Daí você faz um tour pela tua casa, abençoando aquele lugar. Senhor, eu quero a sua presença nesse lugar. Se tem porcaria aqui, que ela saia em nome de Jesus. E Deus vai limpar para você, fique tranquilo. Clame. Clame a Jesus. Porque este teu clamor pela presença de Deus naquele lugar vai fazer a função de agir na vida daqueles que habitam na tua casa, que ainda não tem a marca. E salvação vai chegar sobre a vida daqueles que precisam desta salvação. Eu vou avisar uma coisa para vocês. Nós estamos numa guerra. Você percebe isso? Sua família está em guerra. A igreja está vivendo uma guerra. E numa guerra nós não podemos baixar as nossas guardas. Numa guerra nós não podemos achar que tudo bem. Não faz diferença. Nós precisamos seguir instruções. E a instrução é o clamar a Jesus pelo nosso lar. Vocês já perceberam que muitas vezes pode ter acontecido com Cristina e eu, já aconteceu, de pessoas entrarem na nossa casa e falar: que paz, que ambiente agradável. E não é porque a casa é ajeitadinha, tem o enfeite A, B, C ou D. É a presença. É a presença. Existe um altar naquela casa. Então há um entendimento de que ali se clama a Deus por essa casa. É o teu terceiro ato de obediência. Clame a Jesus. Olha Lucas 8:41. Aqui é a história daquela filha de Jairo que estava à beira da morte. Todo mundo conhece essa história também. E daí depois, quando Jairo vai chamar Jesus, ela morre. Diz: então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus. O que ele fez? Ele se prostrou aos pés de Jesus. Este é o ato do clamor. Ele se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Havia uma luta se travando naquela casa por uma menina que estava à beira da morte e depois morre de fato. Como você acha que estava esse pai? A quem ele vai recorrer? A médicos? Poderia chamar um médico, né? Mas talvez já tivesse chamado todos. Mas ele ouviu de Jesus. E ele foi lá e clamou, se prostrou, suplicou a Jesus, que Jesus fosse à sua casa. Quem não conhece aquela canção? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Não sei, perdi, esqueci a letra. Entra na minha casa, entra na minha vida. É um clamor, é um convite, é um acesso que eu dou para o Senhor. Esse é o terceiro ato de obediência que nós devemos fazer continuamente. Clamar ao Senhor. Eu vi uma canção nessa semana e a canção é Clame a Jesus. E ela diz assim: declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame
o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Clame pela sua casa. Clame pela sua família. Então eu encerro essa palavra com esses 3 atos de obediência. Todos nós certamente queremos viver debaixo de proteção de Deus, não é verdade? Queremos que a nossa família, a nossa casa seja blindada, seja protegida, seja cercada, que exista uma muralha alta, que existam alarmes, que existam cercas elétricas, que protejam a nossa casa. Não adianta fazer isso fisicamente, se espiritualmente você não faz. O Salmo 127, lido pela Wanda algumas semanas atrás, diz o quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não proteger a sua casa e a minha casa, não há nada que nós possamos fazer. Então, deixe essa marca. Coloque essa marca, porque ela será vista pelo Senhor. Ele vai olhar para aquela casa e dizer, essa casa tem o sinal. Essa casa tem a marca do sangue. Sobre essa casa o anjo da morte não vem. Busque purificar, assim como vocês mulheres buscam manter a sua casa limpa, cheirosa, gostosinha. Façam isso espiritualmente falando, porque de nada adianta a casa estar limpa, mas existirem coisas detestáveis, falando da realidade espiritual. Purifiquem tudo aquilo que está dentro da sua casa. Pratiquem essa purificação espiritual. Pergunte ao Senhor, Senhor, tem alguma coisa que te desagrada nesse lugar? E coloque diante de Deus. E por fim, o clamor. Cumpra esse ato de obediência. Clame a Jesus. Clame ao Senhor pela tua casa, pela família e por todos que habitam nela. Quero te convidar a ficar em pé para nós orarmos. E nós estamos esse mês orando pelas nossas famílias. Querido, se você está aqui, é porque Deus te ama e Ele ama a tua família. E você está aqui como um representante da sua casa, ok? Não importam as pessoas que habitam na sua casa, se elas reconhecem a Jesus ou não, se elas creem em Jesus ou não. Você crê, você recebeu, você tem essa marca da promessa. Então, se estabeleça dentro da sua casa como aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. E, portanto, toda a sua casa vai ser abençoada. Agora, sem movimentos, por favor, feche os seus olhos. E comece a pensar na sua casa, nos cômodos da sua casa. Comece a pensar na sua família que mora debaixo do mesmo teto com você. Sem dúvida alguma você quer proteção espiritual sobre a sua casa. E a minha oração agora é que o Senhor possa fazer você enxergar. Conecte-se com Deus, peça para o Senhor falar contigo. Não precisa fazer força. O Espírito Santo traz a luz. Eu oro a Deus agora, para que o Espírito Santo te mostre, primeiro, se os umbrais da porta da sua casa estão marcados pelo sangue do Cordeiro. Segundo, se existe alguma coisa ali dentro daquela casa, que é impura aos olhos do Senhor. E o Senhor quer um posicionamento seu, e Ele vai dizer o que você tem que fazer. Não sai quebrando as coisas. Isso não resolve problema. Se posicione espiritualmente diante disso. E em terceiro lugar, clame dentro da sua casa, todos os dias, pela presença do Senhor. Clame por aqueles que você ama e que estão ali debaixo do mesmo teto. Pai amado, aqui estamos como igreja de Jesus Cristo.
Deus, como nós dependemos do Senhor. Deus, como muitas vezes nós não temos entendimento espiritual de todos os ataques que nós sofremos. Pai, nesse momento, nesta manhã, depois de ouvir essa palavra, o meu posicionamento e o posicionamento dos meus irmãos é que nós queremos construir um muro, Senhor. Nós queremos levantar um muro de proteção espiritual ao redor da nossa casa. Pai amado, nós queremos estar debaixo da proteção do Teu Espírito Santo dentro da nossa casa. Deus amado, nós marcamos a nossa casa com o sangue do Cordeiro. Nós colocamos na janela aquele cordão escarlate, aquele cordão vermelho que fala que aquela casa pertence ao Senhor, que aquela casa será salva, que aquela casa será abençoada. Nós nos levantamos, Deus, buscando o discernimento do Senhor. E Deus, purificando tudo aquilo que é detestável aos Teus olhos e que tem tido acesso dentro do nosso lar. Pai, em nome de Jesus nós repreendemos. Deus, as entradas estão sendo cada vez mais sutis, Senhor, mas nós temos o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus nos traz discernimento a respeito de todas as coisas, e nós repreendemos agora e oramos: Senhor, mostra-nos aquilo que Te desagrada dentro daquela casa. Deus, muitas vezes não é um objeto, não é algo material, mas é algo espiritual que está Te desagradando, e nós precisamos lançar fora. Se está no nosso coração, que nós possamos nos arrepender, que nós possamos lançar fora, que nós possamos deixar aquele lugar, um lugar aprazível aonde o Senhor habita. Deus, e nós queremos que o Senhor nos dê força e graça para todos os dias clamarmos dentro da nossa casa, dizendo que aquela casa está debaixo da Tua proteção, que aquela casa pertence ao Senhor, que os nossos filhos, o nosso cônjuge pertence ao Senhor, e todos os que estão debaixo daquele teto serão abençoados pela bênção que está sobre a sua vida. Você é autoridade espiritual dentro da sua casa. Declare isto e clame ao Senhor para que toda sorte de bênçãos venham sobre o seu lar e sua família. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Jesus, por esta palavra de alerta, por esta palavra que nos faz tomar posicionamentos, e que a nossa resposta seja de obediência a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.